Essa daqui é a minha sobrinha Marcela. E a Marcela, ela teve um sonho. Que dia que foi que você teve esse sonho, Marcela? Peraí, nem me lembro. Eu acho que foi na segunda-feira. Hoje é quarta. Então foi segunda? Eu acho que não me lembro. Foi 2 dias atrás. É quando minha mãe saiu cedo. Foi segunda-feira, né? É. Então tá bom. Aí você teve um sonho. Quero que você conta para os irmãos como que foi esse sonho desde o início Até do o final? sonho até o final. Tá bom. Com todos os detalhes que você tinha passado para mim. Mas eu não sei fazer aquele negócio. Tudo bem, não precisa fazer aquele negócio, você faz da forma que você sabe. Como que foi o sonho? Era assim, todas as pessoas estavam normal, igualzinho. Tinha pessoa no Fala devagar, fala alto e fala devagar. Tava tudo normal. Aí, eu tava brincando com uma menina aqui, que eu já tinha visto ela. Você tava brincando aonde com essa menina? Aqui na sala da minha casa. Você tava na sala da casa da sua avó. E aí você tava brincando com essa menina, e aí? Aí, a minha vizinha tava conversando com a minha tia, aqui na cozinha. Certo. Aí, eu tava brincando com a menina, ela era meia moreninha, tinha umas trancinhas e ela tinha uma boneca. Tinha uma boneca, a menina, né? Aí minha avó, ela tava lá embaixo atendendo e meu avô... Lembrando que a avó dela tem uma mercearia, um mini mercado na parte de baixo da casa. A avó dela estava trabalhando lá embaixo e ela estava aqui dentro de casa no sonho. E aí? Aí, meu avô, ele saiu de perua, aí tocou aquele negócio, tududu, 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 tududu. Igual o barulho de corneta, né? Aí, É igual assim, né? Tutu, tutu. isso. Aí, todo mundo tava ainda conversando. Aí a menina, ela ficou assustada. Eu falei, então fica aqui que eu vou lá ver. Aí eu desci lá embaixo. Aí subiram primeiro os mortos. Como que você sabia que era mortos? Se aqui em casa não tem cemitério, conta pra nós. Porque tava vendo lá da frente. Aí tava um monte de pessoas, dava pra ver. Então, mas se você sabia que era mortos, será que não era pessoas vivas que estavam subindo? Não, é só depois as pessoas vivas. Mas você tinha certeza que eram pessoas mortas que estavam subindo para o céu. Pessoas mortas. E aí? Aí eu comecei a ver e ainda a minha avó estava atendendo. Certo. Ninguém estava vendo o que você estava vendo, né? Aí eu fui lá, subi, aí eu continuei com a menina. Aí depois veio, sabe, os 11, veio os anjos, eles eram todo prata. Todo branco, né? De luz, né? Aí eles veio bem rápido, igual um flash. Que cor que era esse flash? Era branco e tinha dourado. O flash era dourado em cima das pessoas? Em cima das pessoas ou em cima do anjo? O anjo estava buscando as pessoas. O anjo estava buscando as pessoas? Aí eu vi um anjo, eu vi alguma coisa bem assim, sabe? Quando você vê, tipo Deus. Aí não tem aquela coisa que você não consegue olhar. Você quer dizer luz, né? Aí eu vi assim, ele foi bem rápido, pegou a pessoa e... O anjo pegava a pessoa e subia rápido. Bem rápido. Aí pegou as pessoas, aí sobrou no mundo. Aí sobrou eu, minha tia, que tava ali ainda conversando, a vizinha, e minha avó tava atendendo com 2 clientes. Aí o meu avô chegou. Certo, aí seu avô chegou. Aí
Aí eu fui falar assim, tia, a minha mãe foi pro céu. Ela falou, que bom. Você foi lá falar com a sua tia que estava na cozinha, né? Eu falei, tia, minha mãe ela foi pro céu. A sua mãe, ela é evangélica? É. Aí você foi contar isso para sua tia, que a sua mãe tinha ido pro céu, certo? É. Aí ela falou, que bom. Aí eu falei, mas pra quem eu vou dar então o presente do Dia das Mães pra ela? Ah, você queria dar o presente do Dia das Mães, né? Aí o sonho acabou. E aonde que o seu tio tava? O tio Miura? Tava trabalhando. É? Ele não tava aqui? Ele não tava? Aham. Então você não viu ele. Não, E você não sabe onde ele tava. não. Mas eu acho que ele tava trabalhando. Ele não tava aqui. Você sempre trabalha de manhã. Então tá bom. Quando você falou que o seu tio estava trabalhando, depois você não viu mais o seu tio. Não. E o que Deus colocou no seu coração? Quem foram as pessoas que foram arrebatados no seu sonho que você estava me contando que Deus tinha colocado no seu coração? Olha, eu senti que você foi pro céu. Quem? Eu quem? O tio Você, Miura? Tio Miura. O tio Miura tinha ido pro céu? Uhum. Mas eu perguntei para você, será que eu não estava trabalhando? Ou senão eu estava passeando? Ou eu estava em outro lugar? Você tava trabalhando. Estava trabalhando. E como que você tem certeza que o seu tio Miura foi arrebatado? Porque eu senti no meu coração. Você sentiu no seu coração? Uhum. E por que você não sentiu que outras pessoas, a sua avó, o seu avô também não foi para o céu? Não sei. Minha avó ela serve a Deus. Mas ela não foi pro céu. A sua avó não serve a Deus? Ela serve. E por que ela não foi arrebatada? Não sei, o sonho não mostrou que ela foi arrebatada. O Mas so- ela o- também só tava lá dentro do mercadinho, não saía pra nem ver a coisa lá, só ficava atendendo. Ela não via, né, o arrebatamento, né? Só você via. E aí, mas assim, no sonho, você também não viu a sua mãe, né? Não, ela tava trabalhando. Mas você tinha certeza que ela tinha sido arrebatada. Por que você tinha certeza? Porque minha mãe ela serve a Deus. Ela serve a Deus, mas Deus colocou isso no seu coração, que a sua mãe, lá do trabalho, ela tinha sido arrebatada? Porque, ó, o mundo acabou, eu me lembrei da minha mãe. Aí eu fui e perguntei pra minha tia. O mundo acabou? O mundo não tinha acabado. Todo mundo estava vivo, você estava vivo, a sua tia estava viva, então o mundo Porque não nós acabou. sobramos na terra, né? Hã? O mundo tinha acabado, aí pegou todas as pessoas e só sobrou nós. Não, isso não é acabar o mundo, isso se chama arrebatamento. Acabar o mundo quando todas as pessoas do mundo morrem. Se vocês estavam vivos, então o mundo não acabou. Isso se chama arrebatamento. Então quando o mundo acabar eu vou pro céu? Não sei, você tem que pedir para Deus. Mas eu orei. Então continue orando. E o seu tio, por que você acha que o seu tio Miura foi arrebatado? Porque ele serve a Deus. E seu tio serve a Deus e quem colocou no seu coração dizendo que o seu tio foi arrebatado aonde ele estava? Eu acho que foi Deus, porque eu senti no meu coração que você foi arrebatado. Ah, você sentiu, né? Então tá bom. Esse foi o testemunho da Marcela, a minha sobrinha. Ela teve essa visão com o arrebatamento, né? Ela não sabe se explicar muito bem porque ela é uma criança, né? Mas ela tem 8 anos, exatamente, 8 anos de idade. E vamos dar um glória, né? Glória a Deus, né? Que Deus revelou isso para uma criança, né? Sobre o arrebatamento. Amém, E irmãos? o like. Você quer dar um like? Então tá bom. Dá um like, tá, Manda um gente? beijo, beijo. Tchau, gente. Se Tchau. inscreva no canal. Eu convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4,
E nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 18. E nesse texto o apóstolo São Paulo ele fala acerca justamente do arrebatamento. É o texto mais claro, onde ele de uma forma mais nítida, de uma forma mais direta, ensina essa verdade de que Jesus está voltando, e nós aprendemos pela palavra de Deus como vai ser esse passo a passo desses acontecimentos. A menina, ela teve ali a revelação dela, e ela está bem enquadrada dentro desse texto aqui. Embora seja uma criança que mal sabe ler ou escrever, né? Mas com certeza ela não entende esse texto aqui com clareza, mas a forma como Jesus lhe revelou, o Espírito Santo lhe revelou esses acontecimentos que está para acontecer, é realmente de uma forma maravilhosa. Vamos ler então aqui esses versículos. Capítulo 4, versículo 13 da primeira carta aos Tessalonicenses diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, ou os que já morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Digo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, como vocês percebem pela leitura dessa noite, o testemunho que a menina dá, daquele sonho, daquela visão que ela teve acerca do arrebatamento, em que ela descreve que ela teve uma percepção, um sentido, que endo não sabe explicar nitidamente, mas ela tem um sentido de que, primeiro, as pessoas que tinham morrido estavam sendo levadas para o céu, para a presença de Deus, né? E o tio dela faz aquele tal tio Miura, né? Que é quem está fazendo a entrevista, e ele vai fazendo alguns questionamentos. Como é que você sabe que eram mortos? Ela não tem como explicar muito bem isso, ela tem a percepção de que eram mortos, né? E a palavra de Deus, realmente, ela nos ensina esse passo a passo. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto é justamente em relação à ressurreição, à nossa ressurreição. E chama a sua atenção para o versículo 14. E ele diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, os que já morreram em Jesus, aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, mas já partiram deste mundo, ele diz: Deus os tornará a trazer com ele. Então, o primeiro ensinamento que o apóstolo Paulo nos quer dar nesse texto aqui é sobre a ressurreição. Muita gente ainda continua questionando. Há uma semana atrás nós celebramos a Páscoa, e a Páscoa ela tem várias mensagens fortes, né? A última das quais é justamente a ressurreição. E eu, na pregação da semana passada, quando falámos sobre a ressurreição, eu falei sobre isso, e eu vou repetir esse pensamento aqui. A ressurreição de Cristo, ela é o garanto da nossa própria ressurreição. Por que é que nós podemos acreditar na vida para além da morte? Isto é, nós vamos morrer, se Deus permitir, uma vez que o texto fala de que alguns vão estar vivos nesse momento, né? E o apóstolo Paulo, é interessante que ele acreditava que ele estaria vivo. Ele achava que Jesus estava para voltar a qualquer momento, já nos dias dele, né? E por isso ele diz: nós os que estamos vivos. Ele achava que ele ia estar vivo, né? Mas isso não aconteceu no tempo dele. Então, já no tempo do apóstolo Paulo, e muito mais hoje, as pessoas questionam essa questão da ressurreição. Porque é um fenômeno bem transcendente. Se alguma coisa impacta as pessoas, é a ideia da ressurreição. Qualquer milagre a gente até aceita com maior facilidade. Uma cura, uma libertação, a resolução de um conflito.
Tudo isso a gente aceita Deus agindo na vida da pessoa. Pode acontecer? Pode. A gente conhece histórias, relatos, conhecemos, né? Então a gente tem algumas confirmações sobre o agir de Deus milagroso, poderoso nessas áreas. Mas nesta aqui, ela é mais difícil de ser acompanhada, né? Você conhece alguém que morreu e ressuscitou? Sim, dos seus relacionamentos? Ou de alguém que lhe falou? Fulano lá morreu e ressuscitou. Eu não estou falando daqueles casos da pessoa que tem uma parada cardíaca, que recebe uma reanimação e é quase como se fosse uma ressurreição, né? A pessoa já estava, se ela está com parada cardíaca, ela está morta, né? Ou está morrendo, pelo menos, né? Mas ali há um processo de reanimação. Seja como for, nós percebemos pela palavra de Deus que aquilo que traz a pessoa à vida não é só a questão física, é a questão da alma e do espírito que está em nós, né? Na hora que o espírito volta a Deus que o deu, aí você pode fazer reanimações que você quiser, porque ela não vai ressuscitar, ela não vai reviver. Por quê? Porque o espírito sai da pessoa e acabou, né? E aquela pessoa que ela ainda é reanimada, por quê? Porque o corpo teve uma parada, teve uma morte, mas o espírito ainda está lá. E como o espírito ainda está lá, com uma reanimação ainda dá para trazê-la de novo, né? Mas o que está falando aqui já realmente são pessoas, é outro fenômeno, né? Aquela pessoa realmente morreu mesmo, né? Aquela pessoa morreu, o espírito voltou para a presença de Deus e o corpo foi enterrado, né? E então o Senhor promete uma verdadeira ressurreição. E é um fenômeno realmente muito raro, a gente não tem testemunho, não é uma coisa que você entra numa igreja e receba e ouça testemunhos com muita facilidade. Raríssimos são esses testemunhos. Eu não vou dizer que não existam, que existem alguns, mas são muito raros. Fenômenos de cura, libertação, são bem mais frequentes. E esse fenômeno aqui é muito raro, né? Então, por conta disso, muita gente duvida da possibilidade de que possa haver uma verdadeira ressurreição. A gente acredita com muita facilidade na morte. Acreditamos talvez na vida para além da morte, mas como é que essa vida vai acontecer? Como é que isso vai? As pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, né? As pessoas não sabem como é que vai acontecer. E a palavra de Deus nos diz que ela vai acontecer através do fenômeno chamado ressurreição. E como é que nós temos a certeza que isso vai acontecer? Porque Jesus morreu e ressuscitou, ou seja, Ele é a nossa garantia de que há uma ressurreição. E a ressurreição de que fala aqui é a ressurreição da igreja, a quando do arrebatamento. Então é esse fenômeno que está sendo prometido por Deus, em que Deus está se movendo em várias partes da terra, levantando homens aqui e acolá com a mesma mensagem, com o mesmo tipo de revelação, dizendo que Jesus está voltando, que a volta de Jesus é realmente iminente. Nós não sabemos quantos anos ainda falta para esse momento, mas é bem próximo, e Deus quer fazer um trabalho de reavivamento neste mundo, dar uma última chance de salvação e de perdão, e eu creio que milhões de pessoas vão aceitar Jesus nos próximos anos, antes que Jesus volte. Mas aí depois Jesus vai voltar, vai arrebatar, vai levar a sua igreja e vai dar continuidade a todo aquele processo profético que foi interrompido, mas que precisa ser concretizado, concluído, que nós temos estudado aqui na quinta-feira no livro do Apocalipse, né? Que são justamente aqueles 7 anos de grande tribulação terrível, é pior do que a gente consegue perceber ao estudar o livro do Apocalipse. A visão que nós estamos tendo já é aterradora, mas eu acredito que é pior ainda. Vão ser tempos particularmente difíceis. Não se deseja ao nosso pior inimigo, se alguém o tem, para se reconcilie logo com ele, porque não haja inimigos aqui nas nossas relações. Mas não se deseja a ninguém viver aquele momento. E infelizmente as pessoas elas estão completamente adormecidas em relação a estas realidades espirituais. Estas promessas, estas profecias, isso que nós temos aqui é uma profecia. Uma profecia é o que? É um anúncio prévio de algo que vai acontecer depois, né? Então o que estamos aqui é uma profecia do tempo da igreja.
pessoas muitas vezes olham para as profecias de Israel, do antigamente, ou então as profecias do futuro, mas aqui é uma profecia ainda para o tempo da igreja. Então, o que a palavra de Deus nos ensina é que esta época que nós estamos a viver é um tempo de graça, um tempo de misericórdia, um tempo em que Deus dá a chance a todo mundo de verdadeiramente se reconciliar com Ele, de ter um processo realmente de reconciliação. E esse tempo ele vai acabar. Quando esse tempo, o término deste tempo está bem próximo. Não vai demorar muito tempo. Então esta chance maravilhosa, as pessoas trupediam de Deus, as pessoas blasfemam de Deus, as pessoas fazem o que quiserem e elas acham que Deus está dormindo, ou talvez que Deus nem exista, porque elas confundem a graça e a misericórdia, elas confundem o silêncio de Deus com um Deus inativo. Só que essa confusão ela vai terminar bem rapidamente. Não vai demorar muito tempo a Deus se manifestar em outras facetas da sua natureza, do seu caráter. E as pessoas vão perceber, nós estudamos o livro do Apocalipse, a gente encontra graça e misericórdia, encontramos aqui e ali, pontualmente. Mas a característica mais comum que você encontra no livro do Apocalipse é o quê? É justiça. É um Deus que se ira, é um Deus que está revoltado, é um Deus que castiga, é um Deus que pune. Essa visão de Deus, as pessoas perderam ela. Quando você estuda o Antigo Testamento, muitos teólogos ao estudar o Antigo Testamento, eles dizem que vem um Deus, esse tipo de Deus, você encontra ele facilmente no Antigo Testamento. Né? Um Deus que se zanga, um Deus que manda matar os seus inimigos. Né? A gente fica lendo ali o livro dos Salmos e Davi tem muito esse espírito. Né? É um espírito vingativo, um espírito revoltado. Quando as coisas não estão certas, ele pede a Deus para matar mesmo. Né? E esse é o espírito do Antigo Testamento. O Novo Testamento ele trouxe uma novidade. Ele trouxe a novidade de um Deus gracioso, um Deus misericordioso. E isso fez com que muita gente tenha se convencido que Deus é só isso. Né? Então alguns até olham para o Antigo Testamento e dizem assim, não, mas é que esse Deus do Antigo Testamento é um Deus muito antropológico, é um Deus muito humano. As pessoas acham que há uma humanização de Deus no Antigo Testamento. Deus quase como se fosse um homem, que se arrepende, que se zanga, que tem raiva, que tem ira. Né? E as pessoas acham que isso é porque o Antigo Testamento foi escrito dessa maneira. Não, são facetas da mesma pessoa. Deus não é só graça e misericórdia. Ele é um ser que ele equilibra de uma forma perfeita todas essas qualidades dele. Ele consegue ser justo e amoroso ao mesmo tempo. Ele consegue ser juiz e compassivo ao mesmo tempo. Entende? Ele consegue equilibrar, mas ele nunca deixou de ser juiz. Ele nunca deixou de ser um Deus que se zanga. Ele nunca deixou de ser um Deus que é intolerante em relação ao pecado. Deus é intolerante em relação ao pecado. Ele é tão intolerante que ele não consegue conviver com ele. Não conseguem estar os dois no mesmo espaço. Ou sai um ou sai o outro. Deus é absolutamente intolerante. Ele é muito paciente com o pecador, mas ele é totalmente intolerante em relação ao pecado. E na sua justiça, o pecado invariavelmente tem que receber a sua retribuição. Por isso que Jesus precisou de ir na cruz do Calvário, para que o pecado recebesse a sua retribuição em Jesus na cruz do Calvário. Mas aquela pessoa que não quer aceitar Jesus como seu Salvador, que não quer receber Jesus como o perdão através de Jesus, ela vai receber nela o castigo e a indignação e o furor de Deus em relação ao seu pecado. Porque Deus é intolerante em relação ao pecado. E esse Deus intolerante do Antigo Testamento, ele é isso também. As pessoas esquecem esse detalhe. As pessoas acham que é só paz e amor, porque elas não estão vendo hoje essa intolerância. De vez em quando acontece assim alguma coisa, uma catástrofe, uma coisa qualquer, e as pessoas acham que não, que são só fenômenos naturais, né? É só um sismo, é só um terremoto, é só um tsunami. Né? Eu estava ouvindo hoje uma pregação, ou ontem eu estava ouvindo uma pregação, e o pregador dizia que se você for estudar os desastres naturais da última década, você vai perceber que eles são muito mais abundantes do que na década anterior. O volume, a quantidade está sendo cada vez maior. Nós lemos no livro do Apocalipse que há algumas pragas que vão acontecer, que elas vão ser confundidas com fenómenos naturais, mas o texto diz que é Deus. O texto diz que é Deus que está fazendo isso. Há pragas que realmente elas são muito nítidas, dá para perceber que são
coisas sobrenaturais que vão acontecer e que não é da natureza acontecer. O mar nos transforma em sangue naturalmente. A gente nunca viu o mar ficar vermelho, né? Às vezes ele fica preto quando há um derrame de petróleo, né? Mas aí eles limpam e ele fica da cor dele normal de novo, né? Mas eles se transformarem em sangue, as águas ficarem amargas, as pessoas tomarem água e morrerem envenenadas, né? Uma nascente de água pura se tornar amarga e as pessoas morrerem envenenadas com essa água. Isso é um fenómeno que é sobrenatural, já não é uma coisa da natureza. Agora, cataclismos, terremotos, as primeiras pragas do Apocalipse, elas vão ser dessa forma. E as pessoas confundem muito isso, dizem, não, isso não é nada, isso não é Deus não. Isso já toda a vida aconteceu, só está se repetindo o que já aconteceu antes. Só que a palavra de Deus mostra que Deus é Senhor até da criação. E a criação lhe obedece. Até o diabo lhe obedece. Quando Deus manda ele para. Quando Deus lhe bota um limite, ele fica por ali. Ele só vai até onde Deus deixa. Então toda a criatura obedece a Deus. O único que ainda acha que pode desobedecer é o homem. Mas só que Deus também vai botar um limite nisso aí. E esse limite vai acontecer primeiramente através deste fenômeno do arrebatamento. Porque esse aqui é justamente o fim desta era, do paz e o amor, da misericórdia, da graça. Ela vai ser interrompida com este fenômeno aqui. Que nós chamamos realmente do arrebatamento, que é quando Jesus voltar. Então você precisa entender que este arrebatamento, o apóstolo aqui ensina, em primeiro lugar, ele fala acerca, ele é alicerçado no fenômeno da ressurreição, em particular dos que já tiverem morrido, e esta instrução, o apóstolo recebeu ela da parte do Senhor. Não é uma teologia que foi desenvolvida pela igreja, nem uma teologia que o apóstolo interpretou dessa maneira. Não, ele é claro, vocês vejam aí no seu versículo 5. Digo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Não é uma doutrina que ele aprendeu dos apóstolos, não era uma fábula que existia. Às vezes as pessoas têm essa mania de dizer assim, não, mas essas coisas, era uma fábula que havia naquele tempo e os apóstolos aprenderam assim, aí escreveram. Não, ele diz que foi o Senhor que falou com ele, é uma revelação. Nós sabemos que o plano de Deus para a igreja, o Senhor foi revelando ao apóstolo Paulo gradualmente, ele não deu todo o plano de uma vez. Jesus lhe apareceu repetidas vezes, não foi só ali, quando ele ia a caminho de Damasco, quando ele caiu do cavalo, Jesus lhe apareceu. Ali foi só a primeira vez, mas Jesus lhe apareceu outras vezes. E foi-lhe revelando o seu plano para a igreja. E uma das revelações é essa aqui, é a revelação sobre o arrebatamento. Ninguém sabia sobre isto. Você não lê sobre isto nas cartas de Pedro, nem de João. Você só lê nas cartas de Paulo. Foi só a Paulo que Deus revelou este detalhe. E ele diz, não é coisa minha. Eu não estou inventando nada. Foi Jesus que me apareceu e me falou pela palavra dele que vai acontecer esse negócio do arrebatamento. Esta era da igreja ela vai ser interrompida, ela vai terminar com este fenômeno aqui. Então nós temos a garantia de que isto aqui não é uma palavra de Paulo, é uma palavra do próprio Senhor revelada a Paulo. Esse arrebatamento ele tem uma ordem. Está no versículo 15 também. Nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, por isso ele achava que que a vinda do Senhor iria ser no tempo dele, e ele diz, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, quem estiver vivo não vai ser arrebatado primeiro, vai esperar os mortos serem arrebatados. Então nós vamos, se a vinda do Senhor for ainda no tempo da nossa vida, e nós acreditamos que há uma chance muito grande de ser no nosso tempo, então nós vamos primeiro observar, ver, presenciar a ressurreição daqueles que já dormiram, né? Daqueles que já morreram. E é interessante que no testemunho da menina, ela tem exatamente essa visão, ela primeiro vê os mortos serem ressuscitados. E o tio dela pergunta, como é que você sabe que eram mortos? Ela não sabe. No sonho dela, ela tinha a nítida certeza de que eram pessoas que tinham morrido e que estavam a ser ressuscitadas. Então, primeiro vai ser esse fenômeno da ressurreição dos mortos. E depois, então, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Por isso a menina ouve tocar as trombetas primeiro, né? Essas trombetas, elas são como uma ordem dada por Deus justamente para a igreja.
Quem vai escutar essas trombetas? Só nós. O mundo lá fora não vai nem se aperceber. Isto acontecerá muito rápido, vai ser um abrir e fechar de olhos. Não é uma coisa que vai acontecer durante uma meia hora, uma hora, não, é um instante. E num instante nós vamos ouvir essas trombetas. O mundo lá fora, muito ocupado com os seus afazeres, não vai ter essa percepção, não vai saber do que está acontecendo. Nós vamos ouvir essas trombetas e ao mesmo tempo a gente vai olhar e vai começar a ver pessoas que já morreram sendo ressuscitadas e começando a subir, né? E aí a gente já vai estar sabendo que nós também vamos para a presença de Deus. Amém? Com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então essa é a ordem. Primeiro ressuscitam os mortos, ressuscitam já com corpos glorificados. Eles não vão ressuscitar com o mesmo corpo, nem nós vamos para a presença de Deus com o mesmo corpo. O corpo de Jesus, com que Jesus ressuscitou, ele foi o pioneiro, foi o primeiro de uma nova raça de homens e de mulheres. Corpos glorificados, corpos adaptados ao céu, corpos que consigam viver no ambiente celestial, entende? Por isso era um corpo físico? Era. Nós vamos continuar tendo corpos físicos? Vamos. Por isso é que há a ressurreição. A ressurreição é para quê? Para dar vida ao que está morto. Nós sabemos que a alma e o espírito não morrem, elas são imortais. O que é que morre? É o corpo. Então, para que é a ressurreição? Para dar vida ao corpo. Entende? O ser humano foi criado, nós só somos seres completos, com corpo, alma e espírito. Se nós fôssemos levados para o céu só em espírito, nós não iríamos ser pessoas completas. Não nos iríamos sentir plenos, satisfeitos com a nossa identidade, entende? Pessoalmente. Nós precisamos de um corpo, porque nós somos seres corpóreos, nós temos corpo, entende? Deus criou-nos com corpo. Então, para que nós possamos continuar a existir como gente, a gente precisa ter um corpo. Porque a gente precisa ter um corpo, a gente precisa da ressurreição. Mas essa ressurreição, ela não vai ser somente para nos dar outro corpo igual a este. Se nós fôssemos ler lá 1 Coríntios capítulo 15, que a gente leu na semana passada, nos versículos mais à frente do texto que nós lemos, ele diz que existem corpos celestes e corpos terrestres. Nosso corpo é um corpo terrestre, mas a gente vai precisar de um corpo celeste. Mas continua a ser um corpo. Continua a ser um corpo físico. É uma natureza igual a esta? Com carne, com células? Não, será outra natureza, mas continuará sendo uma natureza física. A gente tem que entender que Deus não está limitado a nada. Da mesma forma que Ele criou este corpo desse jeito, Ele pode criar outro. Continuando a ser um corpo físico uma matéria diferente, entende? Mas uma matéria celestial. Ele não diz que é um corpo espiritual, é um corpo celestial, entende? Ele já há corpos terrestres e corpos celestes. Quando Jesus ressuscitou, ele já veio com esse corpo. Ele é o primogênito, ele é o primeiro, foi o primeiro a ressuscitar já com esse corpo. Por isso ele entrava nos lugares com as portas fechadas, mas ao mesmo tempo ele comia e se alimentava junto com os apóstolos, né? Então é um corpo que pode receber alimento, mas ao mesmo tempo que não está limitado a barreiras físicas. Eu não quero me alongar muito nesses detalhes, porque nós não temos muita informação em relação a isso e nós podemos entrar no campo da especulação, o que não é legal. Mas o que a palavra de Deus nos mostra é justamente isso, que realmente o corpo de Jesus, ele já é o primeiro dessa natureza. Tem um texto na carta aos Filipenses, que eu esqueci de anotar, que nos fala justamente sobre isso. Encontrem na sua Bíblia, no capítulo 3, versículo 20, nos falando dessa nova vida, dessa vida celestial que nós vamos ter, dessa promessa, dessa nova vida. Veja o que o apóstolo fala aqui, como se confirma realmente aquilo que eu estou aqui ensinando para vocês essa noite. Capítulo 3, versículo 20, da carta aos Filipenses, assim: mas a nossa cidade está nos céus. Ou seja, há uma aqui a palavra cidade, no original é a palavra pátria. A nossa pátria está no céu. O que é a nossa pátria? A nossa terra natal, né? Qual é a minha pátria? A minha pátria é Portugal. Qual é a sua pátria? A sua pátria é o Brasil, o estado do Ceará, né? Mas para o cristão, nós temos uma outra pátria.
A nossa pátria agora não é mais terrena, nossa pátria está no céu, diz ele aqui. De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, nota o que é que diz aqui. Que transformará o nosso corpo abatido. Este corpo que a gente tem, esta natureza física, ela é uma natureza abatida. Ela não pode entrar no céu, ela não está preparada para o céu. E ele vai transformar esta natureza abatida para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha o que o texto diz, que Deus vai transformar essa nossa natureza numa natureza igual à de Jesus. E o texto aqui diz que Jesus tem um corpo glorioso. A natureza dele é uma natureza física, mas glorificada. E vai ser dentro a ressurreição, a pessoa que ressuscitar dos mortos, ela já ressuscita com essa natureza. Ela não volta, não é como Lázaro, que Jesus ressuscitou ele, e ele veio com a mesma natureza que ele tinha antes. E por isso ele voltou a adoecer e mais tarde voltou a morrer. Porque essa nossa natureza ela está condenada, né? Mas a promessa que o Senhor dá para nós é que quando nós ressuscitarmos, nós não vamos ressuscitar com esta natureza de novo. Nós vamos ressuscitar com a natureza glorificada, igual a dele. A promessa de Filipenses é que o corpo que nós vamos receber é semelhante ao corpo de Jesus. Ou seja, é o corpo já glorificado. É um corpo adaptado ao céu. E os que estiverem vivos quando Jesus voltar, o que é que vai acontecer com eles? Ele diz que o nosso corpo precisa ser transformado. Veja aí na sua Bíblia. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar os senhores nos ares. Aqui ele não fala da transformação do corpo, do corpo dos vivos. Mas lá em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e nesse texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 21, aí fala da transformação do corpo. Então os mortos vão ressuscitar, vão com corpos gloriosos. E nós, nesse processo de arrebatamento, o nosso corpo vai ser também transformado num corpo glorioso, adaptado ao céu. Já não vai ser mais um corpo mortal, um corpo que sofre dor, um corpo que adoece, um corpo que desenvolve agressões contra si mesmo. Não, vai ser um corpo glorificado, um corpo perfeito, né? Um corpo que esteja totalmente adaptado à presença de Deus. E então, consumado isso, se verifica então o arrebatamento, ou seja, os cristãos que já morreram e os cristãos que estiverem vivos se juntam todos com corpos glorificados, subirão a encontrar o Senhor nos ares. O texto diz aqui no versículo 17 que nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Muita gente confunde esta vinda de Jesus com a vinda à terra, de que Jesus fala lá em Mateus. Jesus prometeu que realmente ele vai voltar, e essa é uma vinda à terra. Ele veio à terra para reinar. Isso vai acontecer no final da grande tribulação, ou seja, 7 anos depois desta vinda aqui. Esta vinda aqui não será à terra, ela será aos ares. Não será uma vinda visível, será uma vinda invisível para a humanidade. Só os cristãos vão ter percepção do que está acontecendo. As pessoas à nossa volta, elas não vão saber disso aqui. Elas não vão entender. Né? Vai haver depois muitas explicações. Existem aqueles filmes que falam sobre o arrebatamento, né? Que eles dão umas explicações, eles não sabem se essas explicações vai ser o que vai acontecer, ou dizer que vieram os extraterrestres que levaram um bocado de gente. Eles vão entender que a igreja na realidade era um inimigo que estava neste mundo, então a saída da igreja vai ser entendida como uma libertação. Finalmente nos vimos livres dos crentes. Né? Muita gente ainda pensa assim, então finalmente eles vão se ver livres da gente, eles vão achar isso maravilhoso. Entende? Só que a palavra de Deus depois nos ensina que não, esse contentamento vai passar rápido. Porque na hora que Deus começar a coxar o nó e eles começarem a entender, a ver uma nova faceta de Deus, um Deus completamente diferente, um Deus que já não está mais com paciência, um Deus que já não está mais agindo na misericórdia, um Deus que deu um intervalo na sua graça e que quer agir na justiça e que quer castigar o seu povo Israel por causa da sua rebelião em relação ao seu Messias, e que vai punir Israel e a raça humana por tabela.
E na hora que eles começarem a ver essas coisas acontecer, e o anticristo levantando, e o anticristo também perseguindo, as pessoas sendo perseguidas pelo diabo por um lado, por Deus pelo outro, e elas não sabendo nem para onde fugir, né? O texto do Apocalipse diz que as pessoas chegarão junto das penhas e dirão às pedras: caí sobre nós. Mas a Bíblia diz que a morte fugirá deles. Se a pessoa vai desejar a morte, vai tentar provocar a sua própria morte, mas não vai conseguir, porque não vai ser permitido morrer. É tempo de sofrer, tempo de de acertar as contas, entende? De uma forma geral em relação à humanidade. Então esse tempo vai começar logo depois disso aqui. Então esse é o momento realmente que aquela menina recebeu aquele sonho, aquela visão. É justamente isso que nós temos aqui nesse texto. Jesus vai voltar. A sua vinda é iminente, é mais sério do que você imagina, mas antes Deus quer dar uma nova chance, uma nova oportunidade a este mundo impenitente. Então o nosso esforço tem que ser também não só de falar sobre isso, mas também de pregar o Evangelho, né? Continuar a anunciar às pessoas isto que nós estamos aqui falando essa noite, que Jesus está voltando, mas que ainda há uma chance. Até Jesus voltar, até isto aqui acontecer, Deus ainda vai agir em graça e misericórdia. Mas essa graça e essa misericórdia, ela não pode ser confundida com um Deus frouxo, um Deus que não está nem aí, um Deus que deixa nós fazer tudo o que a gente quiser, um Deus que na verdade nem liga para o pecado. Não, tudo isso é falso. Deus não é nada disso. As pessoas confundem a graça e a misericórdia de Deus. E usam a graça e a misericórdia para dar lugar à carne, para dar lugar ao pecado. Porém, existe uma chance de salvação e de perdão enquanto é tempo, com base na obra de Cristo na cruz do Calvário. Jesus morreu em nosso lugar, deu a sua vida para nos resgatar, para nos perdoar, para nos dar uma nova vida, para nos fazer parte do seu povo, né? Para que a gente possa dizer, como dizia o apóstolo Paulo, a nossa pátria está no céu, a nossa cidade está no céu, o nosso destino final, é para lá que nós estamos indo. E este povo à nossa volta, os nossos familiares, os nossos amigos, é preciso entender isso e crer e desejar pertencer a esse povo, para que na hora que Jesus voltar eles possam subir junto com a gente, né? Porque quem assim não quiser, vai passar um tempo muito difícil aqui na terra. A palavra de Deus diz que muita gente vai morrer em consequência dessas pragas. As mortandades vai ser assim aos milhões de cada vez. A gente fica horrorizado com o tsunami do Sri Lanka, que matou de uma só vez 200 mil pessoas. Isso aí não vai ser nada. Isso aí vai ser uma brincadeira de criança comparado com o que vai acontecer na grande tribulação. Vai ser milhões e milhões de pessoas mortas de uma vez só. Não vai haver terra para enterrar tanta gente. Não vai haver terra para enterrar tanta gente. A palavra diz que tem pragas que vão levar 1/3 da humanidade. Nós estimarmos que nós sabemos que a humanidade hoje está perto de 7 bilhões. Se os crentes forem 1 bilhão, estamos assim uma estimativa bem otimista, né? Vamos imaginar que os cristãos são 1 bilhão. Então, a igreja saindo vão ficar 6 bilhões. E vai olhar aquela parte que fala dos tamanhos, que aí são pragas também que vão. São pragas que vão vir. Tudo isso para atazanar o juízo do ser humano, né? Então nessas pragas você imagina uma mortandade, uma dessas pragas que leva 1/3 da humanidade. 1/3 de 6 bilhões são 2 bilhões de mortos, de uma só vez. De uma só vez, 2 bilhões, não é 2 milhões não, 2 bilhões de mortos, de uma só vez. Não tem terra, não tem cemitério para enterrar tanta gente. Vai ser uma coisa, eu não sei nem como é que eles vão fazer, se eles vão cremar. Eu vou ter que saber livre dos corpos, né? Porque os corpos apodrecem, criam epidemias, mas vai ser horrível, né? Então muitos, se calhar, dos nossos amigos vão começar a viver esse tempo e vão ser ceifados. O livro do Apocalipse fala acerca da ceifa. E a ceifa é o quê? Deus vai mandar os seus anjos para começar a cortar. A ceifa é para quê? Cortar o trigo, né? E ele corta a eito, não quer saber se é bom, se é ruim, se é pobre, se é rico, se é novo, se é velho, corta a eito. Essa ceifa que vai acontecer e que muita gente vai sofrer muito, vai morrer durante esse tempo, né? Muita gente vai se converter,
Mas não vai ser essa conversão agora, que a gente implora às pessoas para que elas aceitem Jesus. Né? Na verdade, isso é ao contrário. A gente vai ler aqueles escritores antigos do século XIX e eles ficavam com muita raiva por causa do Evangelho que já era pregado naquele tempo. Que é o Evangelho também que nós pregamos. É um Evangelho que a gente implora às pessoas para aceitar Jesus. Quando, na verdade, o pecador é que precisa implorar o perdão de Deus. Não, não é? É o pecador que precisava de chegar à ajuda de Deus e bater com as mãos no peito, como fazia aquele homem lá no templo, e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou um pecador. Mas a gente prega um evangelho invertido, um evangelho em que a gente pede à pessoa, aceite Jesus. Ela não tem que aceitar nada, ela tem que receber Jesus na vida dela e entender que isso aí é a maior graça que ela vai receber nessa vida. Né? Mas quando chegar na grande tribulação, elas vão entender, e nesse momento elas vão se arrepender desse jeito mesmo que é para ser, implorando o perdão de Deus. E sofrendo, ainda assim sofrendo, e vão se converter, vão continuar sofrendo, e na hora que se converte, o inimigo vai ficar com raiva delas, e vai perseguir elas, e vai conseguir matar muitos também. Vai ser uma coisa horrível. Então a gente tem que anunciar realmente esta mensagem, de que Jesus está voltando, o arrebatamento vai acontecer em breve, mas ainda há a chance de perdão. E Deus quer dar essa chance a esta humanidade durante um tempo, e esse tempo é uma geração. Durante uma geração, Deus vai dar uma chance a esta humanidade de se converter. Terminando esse tempo, Jesus vai voltar e o grande e terrível dia do Senhor vai começar. Amém? Que Deus tenha, pois, misericórdia de nós, que tenha misericórdia da nossa família, dos nossos amigos, que continue a dar uma chance a esse povo, que abra os olhos desse povo, para que eles entendam a necessidade que têm de ter Jesus na vida deles. Amém? Mas que Deus trabalhe na minha vida, na sua vida e nos abençoe. Para a glória do seu nome. Amém.